Informativa. Vasco Cordeiro desafia o Governo a refletir sobre eleições antecipadas. Aumento dos preços nos transportes acompanha a tendência inflacionista, segundo o Presidente do Governo. CDS-PP realça que o programa Novos Idosos contribui para a redução de listas de espera em lares. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O líder do Partido Socialista Açores desafiou esta quarta-feira o Governo Regional a refletir sobre se vale ou não a pena devolver a palavra ao povo, porque continuam a existir razões de instabilidade política e uma situação económica e social a degradar-se. Vasco Cordeiro falava na abertura das jornadas parlamentares do PS que decorrem esta semana na Ilha do Pico. Essa instabilidade está a ter um custo claro para a região, para a economia, para a sociedade, para as famílias e para as empresas, que essa instabilidade não tem permitido que o Governo se concentre naquilo que é essencial, se o Governo está disponível para devolver a palavra ao povo. Julgo que esta reflexão ainda não foi feita. E seria importante, não a bem do Governo, nem a bem dos partidos políticos, sejam eles do Governo ou da oposição, mas a bem dos Açores, que tem a ver com a situação que se vive neste momento e que já é particularmente sentida na nossa região de dificuldades financeiras, de dificuldades para fazer com que o rendimento consiga corresponder às responsabilidades financeiras. Vasco Cordeiro recordou ainda que o PS tem insistido há mais de um ano na necessidade de serem definidas medidas de apoio a famílias e empresas que sejam capazes de ajudar as pessoas perante a crise inflacionista, criticando o Governo Regional por ter uma visão restritiva daquilo que deve ser a função de apoiar quem mais precisa. Ora, o Presidente do Governo Regional voltou a rejeitar a apresentação de uma moção de confiança no Parlamento Regional, afirmando que a coligação não é um agente de instabilidade e que a liberdade de pensamento e de posição cabe a cada um. A liberdade de pensamento e de posição cabe a cada um. O Governo está focado na sua estabilidade governativa e eu já disse com clareza, no quadro governativo e da coligação, está coesa que não somos agentes de instabilidade, somos um referencial de estabilidade. E, portanto, o Parlamento é soberano. Se quiser tomar alguma iniciativa de instabilidade, está no seu direito e assume a sua responsabilidade. Pela minha parte, do Governo e da coligação, é sermos referenciais de estabilidade. E, portanto, a partir daí, a liberdade de pensamento e de posições, nada a contestar sobre aquelas que são as opiniões dos outros. José Manuel Bolieiro reagia assim às declarações dos partidos que defendem que o Governo Regional deve apresentar uma moção de confiança no Parlamento. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores referiu esta quarta-feira que as estabilidades políticas desejadas por alguns não passam de desejos de totalitarismos, acrescentando que a estabilidade só dá conforto e o conforto só dá barriga. Intervindo na sessão do Parlamento dos Jovens que decorreu na Horta e respondendo a uma questão dos alunos da Escola de Rabo de Peixe, Nuno Barata frisou que devemos ser capazes de sair da zona de conforto. Porque se tivéssemos aqui uma maioria absoluta, provavelmente podíamos levantar daquela bancada todos os dias, com ideias geniais, apresentá-las, e se a maioria parlamentar do partido do governo entendesse que elas não deviam ser aplicadas, elas não eram aplicadas. Dessa forma, eu acho que se consegue mais facilmente fazer passar ideias diferentes, disruptivas, e ao contrário das maiorias absolutas e das estabilidades desejadas por alguns que não passam de desejos de totalitarismos, de ditaduras, as maiorias relativas trazem novidade à política. A estabilidade só dá conforto, e o conforto dá barriga. É preciso sair da zona de conforto. Nós passamos a vida a dizer às pessoas: saiam da vossa zona de conforto para procurar algo melhor.
E nós, políticos, queremos ficar confortavelmente a governar a nossa região, ou o nosso país, ou a nossa comunidade internacional, como é a União Europeia, com uma maioria confortável. Não, o que nós precisamos é de sair todos da zona de conforto para trazer aos Açores, a Portugal e ao mundo dias melhores. Nuno Barata salientou ainda que não está preocupado com o acordo, antes disto preocupado simplesmente com os Açores e com os açorianos. Na sessão regional dos Açores do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, o deputado apelou à participação cívica e esclarecida dos jovens. Essa responsabilidade de estarem aqui hoje, nos lugares onde normalmente nós nos sentamos, essa responsabilidade de estarem aqui sentindo esse sentido de cidadania é extremamente importante e o apelo que faço é que a cultivem, que não deixem de participar ativamente, que não deixem de ser críticos no bom sentido, que não deixem de trabalhar em prol da vossa comunidade. Nuno Barata, deputado liberal no Parlamento Regional. Ainda sobre a estabilidade política na região, o Chega reiterou a necessidade de moção de confiança para clarificar a situação nos Açores. O desenvolvimento com a Cristina Silva da Rádio Atlântida. O Chega voltou a desafiar o Governo dos Açores a apresentar uma moção de confiança, considerando que cabe ao Parlamento Regional clarificar se o Executivo, o PSD, CDS e PPM têm ou não condições para continuar em funções. O cenário de instabilidade que se agudiza apenas se resolverá com a apresentação de uma moção de confiança pelo Executivo de José Manuel Bolieiro ao Parlamento Regional dos Açores sobre, precisamente, a matéria recente de instabilidade que se vive na região. André Ventura, presidente do partido, falava aos jornalistas na sede nacional do Chega, em Lisboa, acompanhado pelo deputado regional e líder do partido nos Açores, José Pacheco. O líder do Chega defendeu que é ao Parlamento Regional do Açoriano que cabe a resposta sobre se este governo tem ou não condições para continuar e afirmou que só desta forma é possível garantir que há o apoio necessário para o último ano e meio de governação. Não podemos continuar a viver como se a instabilidade não existisse. E o Governo não pode continuar a fingir que tem apoios parlamentares que, na verdade, não tem. André Ventura indicou que o Chega continuará a ser um referencial de estabilidade nos Açores, mas alertou que não a qualquer preço. No mesmo sentido, o líder do Chega Açores defendeu não ser possível continuar neste ambiente de instabilidade, de ameaça ou de chantagem e que é preciso uma clarificação. Nós não podemos continuar a brincar com a vida dos açorianos por politiquices ou por ter feito um casamento à pressa, que foi o que aconteceu, e que nós no Chega sabíamos que não teria grande resultado. Recorde que no início deste mês a Iniciativa Liberal e o deputado independente Carlos Furtado romperam um acordo de incidência parlamentar com o Governo Regional, que perdeu assim a maioria absoluta na Assembleia Legislativa. Cristina Silva da Rádio Atlântida. O presidente do governo afirmou esta quarta-feira que o aumento dos preços nos transportes públicos acompanha a tendência inflacionista e reiterou a intenção de criar um passo social o mais depressa possível. Depois de Bloco de Esquerda e PAN terem considerado inadmissível o aumento de preços dos transportes públicos nos Açores, Bolieiro rejeitou que o passo social anunciado pelo Executivo não tenha saído da gaveta, destacando que a secretária regional da Mobilidade, Berta Cabral, está a trabalhar com os operadores para a sua implementação. A senhora secretária regional da Mobilidade está a trabalhar desde logo com os operadores e com os concessionários a forma de criarmos um passe social que não encareça. O resto dos preços têm correspondido não mais do que 5% e acompanham a inflação. Mas o nosso compromisso foi a de trabalhar, e estamos a fazê-lo, para que possamos ter no passo social um controle do seu preço e portanto, não fazer subir ao utilizador, ao passageiro, comprador de passe, o seu custo. O nosso objetivo é que a senhora secretária regional possa já apresentar ao próximo Conselho do Governo, no final deste mês, já o evoluir das conversações e do estudo relativamente à operacionalização de controlar o aumento do preço do passe, no sentido de não aumentar. José Manuel Bolieiro, em resposta aos partidos que criticaram o aumento dos preços nos transportes públicos, recorde-se que o Bloco de Esquerda mostrou-se ontem indignado com este aumento. Esta quarta-feira também o PAN manifestou-se indignado com o aumento de preços dos transportes públicos nos Açores.
Está desde o dia 20 de março disponível um novo relatório mensal de monitorização dos preços vigiados com informação sobre os preços em toda a região. Este relatório, no seguimento do projeto piloto iniciado em outubro passado apenas na Ilha de São Miguel, já inclui a comparação de preços entre todas as ilhas e a sua evolução desde o início de 2023. Este processo de monitorização de preços, promovido através da Direção Regional do Empreendedorismo e Competitividade, visa, no atual contexto inflacionista, acompanhar o comportamento do setor retalhista no processo de definição do preço final ao consumidor. A compreensão da evolução dos preços nas 9 ilhas da região e a análise de eventuais discrepâncias habilitará o Governo Regional a implementar medidas, nomeadamente a alteração da portaria que define quais os bens que integram o regime jurídico de preços. No último dia das jornadas parlamentares, a líder parlamentar do CDS defendeu que o projeto Novos Idosos, implementado pelo atual Executivo, tem contribuído para a redução de listas de espera em lares. Este projeto é uma mudança muito grande naquilo que têm sido os cuidados dos idosos na nossa região, é uma mudança de paradigma, tem ajudado nesse processo de lista de espera na medida em que existem idosos com autonomia que têm preferido ficar na sua residência com o apoio como é devido e por isso também tem sido um contributo importante nesse sentido. A deputada centrista falava à margem de uma visita ao lar Dom Pedro V na Praia da Vitória, uma das instituições parceiras da implementação do projeto piloto do programa Novos Idosos, que atribui até 948 euros mensais para apoiar idosos que permaneçam nas suas habitações. A visita marcou o encerramento de 3 dias de jornadas parlamentares do CDS-PP. A deputada do CDS destacou ainda o esforço do Executivo açoriano no reforço no apoio financeiro às valências de apoio a idosos. Lembrou que em 2022 houve um aumento de 5% no financiamento da valência de apoio ao domicílio e de 3,6% nos centros de dia e reconheceu que as instituições se deparam ainda com alguns desafios, dando como exemplo o aumento do preço da energia em 2023. Tem existido um esforço histórico nesse sentido e que, por exemplo, estamos a falar na valência da ERPI de estrutura para residencial para idosos, em que em apenas 2 anos existiu um aumento de 20% do valor padrão, o que é muito significativo, porque até se formos comparar com aquilo que era a realidade pelo anterior governo, em 6 anos houve um aumento de 17% e, portanto, estamos a ver o esforço, mas também ainda no final do ano de 2022, perante a crise inflacionista que estamos a viver, o Governo deu uma pronta resposta no sentido de reforçar a atribuição dos valores de determinadas valências, como por exemplo o aumento de 5% no apoio ao domicílio, a 3,6% no caso do centro de dia. A líder parlamentar centrista Catarina Cabeceiras referiu que é preciso perceber se as instituições se têm candidatado aos apoios existentes para a melhoria da sustentabilidade energética. No final de 3 dias de visita à Ilha Terceira, Catarina Cabeceiras reiterou que tem existido um investimento significativo na ilha e deu como exemplo o aumento significativo de escalas de cruzeiros na Praia da Vitória e o valor histórico de 800 mil passageiros em 2022 na Aerogar Civil das Lajes, também visitada nestas jornadas. O Ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta quarta-feira que o Governo da República está a fazer tudo para garantir que a substituição dos cabos submarinos que ligam o continente às ilhas seja feito rapidamente. O governante falava na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no âmbito de uma audição regimental. As novas ligações submarinas vão permitir, além das comunicações, fazer a detecção sísmica, a interligação entre redes científicas e a monitorização ambiental. O próximo passo é avançar para o lançamento dos concursos públicos. A Comissão Consultiva do Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para a Subdivisão dos Açores vai ser presidida por Francisco Monteiro da Silva. O despacho de nomeação do Secretário Regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, foi publicado esta quarta-feira em Jornal Oficial. O Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para a Subdivisão é o órgão que apoia e acompanha o desenvolvimento do Plano de Situação da Zona do Espaço Marítimo Nacional adjacente ao arquipélago dos Açores, compreendida entre as linhas de base e o limite exterior da plataforma continental até às 200 milhas náuticas.
Para o Governo, a aprovação do plano é um passo fundamental com vista à necessária coerência das políticas públicas setoriais que enquadram as atividades e usos que se desenvolvem no espaço marítimo sob a sua gestão. Uma auditoria externa à empresa pública açoriana Ilhas de Valor sugere a venda dos campos de golfe de São Miguel e da Terceira e dos hotéis da Graciosa e das Flores, que não geram receitas para a região. O documento lembra que nos últimos anos as operações de golfe nos Açores apresentaram resultados negativos e que os campos de golfe, nas condições atuais, não conseguem dar resposta às necessidades mais valorizadas, especialmente pelos jogadores internacionais. A auditoria, elaborada a pedido do anterior secretário regional das Finanças, Bastos e Silva, que entretanto foi substituído no cargo por Duarte Freitas, centrou-se na atividade da Ilhas de Valor no período entre 2016 e 2020, mandato gerido pelo Executivo Socialista. A revisão do plano de negócios da empresa pública, realizado por uma entidade independente, propõe que seja realizado um estudo de mercado e de viabilidade económica aos campos de golfe da região, alguns dos quais foram adquiridos em 2019 na sequência da insolvência da empresa Verde Golfe. O relatório agora divulgado refere ainda que, embora não tenha recebido qualquer verba do Inatel, a empresa pública açoriana ainda efetuou obras de manutenção nos hotéis, apesar de essa despesa não estar prevista nos contratos de exploração, sugerindo que, se apure-se esses montantes investidos, poderão ser reclamados a favor das Ilhas de Valor. O presidente do Governo Regional esteve hoje presente no Dia Mundial da Água, uma iniciativa junto à Lagoa das Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada, lembrando a necessidade de, no que a este bem diz respeito, o tratar, preservar e cuidar em reservatório. Dois elementos essenciais da nossa vida e do nosso futuro: crianças e água. E fazer a pedagogia com a evocação do Dia Mundial da Água pela importância da água na nossa vida, para, desde logo, o bem vegetal que assegura, o consumo animal, o consumo humano e também para a nossa beleza, tendo em conta as lagoas que temos. E o trabalho que estamos a desenvolver, para além dessa pedagogia e da celebração do Dia Mundial da Água, é também demonstrar, através da edição do livro do Regulagem, aquilo que trabalhamos, comparar a evolução das águas, em particular das nossas lagoas, como sabem, pela vida natural geológica, tendem a passar pela eutrofização e pantanal. E nós estamos com muitas lagoas, felizmente algumas poucas em fase oligotrófica, o que é fantástico, outras em mesotrófica, mas há algumas que estão em fase eutrófica e é preciso trabalhar e preservar para que mantenhamos este ícone da nossa beleza e da nossa natureza, como são as nossas lagoas nas diferentes ilhas onde estamos. José Manuel Bolieiro em declarações neste Dia Mundial da Água. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quarta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira. Continue, se possível, na nossa companhia. Hora informativa.